você descansa, alguém que não está descansado te passa. E aí a palavra vem e fala assim: descansem no meu poder. No meu poder. E aí pensar naquele texto lá de Atos 3, eu não tenho ouro nem prata, mas sou uma pessoa descansada no poder do Senhor. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda no nome de Jesus. Esse poder de Deus traz descanso mesmo. Porque aí eu faço, mas não faço mais na minha força, faço na força do poder de Deus. Faço na força do poder de Deus, e o que eu mais quero é adorar o Senhor, como aquela mulher que entrou lá na casa de Simão, que achou que estava fazendo um favor para Jesus, não descansava no poder de Deus. Deu um jantar e falou: estou fazendo um favor para esse carpinteiro aí, vou dar um jantar para ele, ele nunca comeu essa iguaria na vida dele, vou dar um negócio aí para ele comer, vem lá daquelas regiões lá, vem lá, fraquinho demais. E aí uma mulher entra e começa a descansar. E aí o Simão pergunta: se ele soubesse quem é essa mulher, não ia deixar tocar nele. E Jesus, que sonda os corações, falou: essa mulher está descansada no poder de Deus, Simão. E conta uma história para ele. Sabe quem descansa no poder de Deus? Quem ama. Que aquela mulher amou, descansou, se lançou, deu tudo, fez tudo, porque ela está descansada. Eu sei que ele vai cuidar. Eu sei que ele vai cuidar. E até hoje a gente conta a história dela, né? Então descanse mesmo no poder de Deus, que Deus te ajude, que esse ano seja um ano de descanso, talvez seja um ano de pressão, todo mundo aí, todos os índices são temerários, mas é o ano da oportunidade da igreja descansar e falar: eu confio no Senhor, e eu sei que Ele vai fazer. Vamos convidar aqui o Paulo, vem Paulo orar pela gente, sabe, que a gente consiga descansar mesmo. Ore pelos empresários, pelos profissionais, pelos trabalhadores e pelos funcionários públicos, que eles descansem no Senhor. Senhor Deus, nós estamos imensamente gratos, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Deus, te louvando, lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, Senhor, aos nossos corações. Amém, Deus. Neste momento nós estamos aqui, Senhor, te ofertando, trazendo nossos Deus, dízimos. Sim, Deus. Com sinceridade, com o intuito, Senhor, de te adorar com isso também. Eu concordo. Nós entendemos, como o pastor está nos exortando aqui, que essa prática é uma prática que faz parte desse lançamento que nós temos que fazer com as nossas vidas, Senhor. Deus. Temos que nos lançar a cada dia em busca dos Teus alvos, Senhor, para as nossas vidas. Então, Senhor, mostra a Tua vontade para as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, nos traz ensinamentos que muitas vezes nós temos dificuldade mesmo pela nossa limitação de entendermos, Senhor. E essa é uma dos grandes desafios. É por isso, Senhor, que Tu, ao longo da Tua palavra, Tu tanto nos ensina sobre finanças, Senhor. Deus. Porque nós sabemos que nós temos muitas limitações nessa área, como homens, como seres humanos, às vezes como provedores. Senhor, nós temos dificuldade de nos lançar nessa área, Senhor, porque nós somos limitados e nós não entendemos, ó Pai, muitas vezes os Teus planos que são perfeitos e agradáveis para as nossas vidas. Portanto, Senhor, neste ano que nós tenhamos os nossos corações abertos para aprendermos nessa área, para aprendermos a confiar em Ti, para aprendermos a descansar em Ti, dessa forma demonstrando que nós cremos na Tua soberania, no Teu poder sobrenatural, e que Tu há de fazer coisas que nós não sabemos, Senhor, como, mas nós com isso estaremos crendo, Senhor, no Teu poder para as nossas vidas. É uma forma totalmente diferente que o mundo, de ver, que o mundo prega todo dia. Deus, e nós somos diferentes, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra. Nós somos salvos por Ti, Senhor. Pai, a nossa visão é visão de eternidade. Deus. É uma visão, Senhor, de continuidade, Deus, de poder sobrenatural. Então, Senhor, nós queremos crer e nós queremos descansar verdadeiramente, Senhor. E que isso tenha efeito na nossa alma, no nosso emocional, na nossa relação com a nossa família, com a nossa esposa ou com o nosso esposo, que esse descanso na Tua soberania nos traga paz e nos traga capacidade de Te adorar com mais, em espírito e em verdade, de uma forma mais plena, Senhor. É isso que nós Te pedimos e nós Te agradecemos mesmo pelo privilégio. Nós entendemos que é um privilégio, Senhor, ofertar e trazer, porque Tu és o Deus Criador do universo, como nós já oramos.
e Tu és o dono da prata, do ouro, e Tu podes intervir nas nossas vidas, nas nossas dificuldades. E nós Te adoramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pode ir abençoado, abençoada do Senhor, que Deus te abençoe. Você que está nos assistindo pela internet, se você quiser ofertar, fazer uma transferência, usar as nossas contas bancárias, todas estão no site. Você pode fazer um DOC, um TED, fique à vontade, que Deus te abençoe. Você participe desse momento de adoração também. Meus irmãos, chegamos aí, estamos andando bem, né? Lançamos as estações, obrigado, Elate. Lançamos as estações em julho. Olha só, lançamos aqui no culto da multiplicação, né? Vocês viram lá no informativo Pibicop uma foto tão bonita, um dia de festa, né? E começamos a estação do cultivo. Passamos lá a estação de lançar sementes, sabe, de lançar mesmo, de investir em pessoas, de ir atrás, de preparar toda a terra, sabe, de preparar tudo mesmo para que a planta pudesse crescer. Aí chegamos na estação lá do cuidado, outubro, novembro e dezembro, fazendo o discipulado, investindo, enfatizando o discipulado. Então foi um desafio. E eu lembro muita gente falando, poxa, como eu vou fazer isso? Como é que é? Tem um estudo, e a nossa consciência de discipulado é essa, né? Nós somos pragmáticos, nós somos cristãos históricos, né? Nós somos, graças a Deus, temos uma identidade, nós somos batistas. Então, sempre quando se fala em discipulado para um batista, é um estudo. Tem que dar um estudo, né? Tem que dar um estudo. Cadê o Guilherme? Eu vi ele por aí. Às vezes não tem estudo, não. Nos encontros da gente não tem estudo. E eu aprendi com um amigo meu o que é discipulado. A melhor definição de discipulado que eu ouvi, pastor Antônio. E ele falou para mim, olha, discipulado, sabe o que é discipulado? Sabe o que significa discipulado? Significa isso aqui, ó. É descer para o lado e caminhar com alguém. Isso é discipulado. Entendeu? Você desce para o lado. Entendeu? Não fica em cima, desce para o lado e começa a caminhar, investir vida em alguém. Recursos, entendeu? Às vezes discípulos dão uns trabalhos, né? Levam uns recursos da gente, né? Pegam livros, né? E nunca devolvem. Não é isso, Gabriel? Então é isso, mas tem que descer para o lado e caminhar com as pessoas, entendeu? Comem lá sua comida, às vezes a esposa faz um negócio especial, ele aparece lá de paraquedas. Poxa, entendeu? Imagine, Sheila, lá aqueles negocinhos lá, aquela queijadinha. Você faz para o Anselmo, aí depois chega lá o discípulo dele, come aquilo tudo, não deixa nem para ele nem para mim. Entendeu? Um desafio. Então, investimos em discipulado, né? Integração, batismo, foi um trimestre de festas. E agora, chegamos aqui, estação do crescimento. Tem que crescer, meus irmãos. Tem que crescer. Isso é um mandato de Deus, é uma ordem. Cresçam e multipliquem-se. Duas ordens. Tem que crescer e multiplicar. Se cresce e não multiplica, tem algum problema. E se não cresce, tem um problema. Entendeu? Quem é pai, mãe aqui sabe. Se o seu filho chega, né? Eu estou esquecendo um pouco isso, mas tem lá na caderneta de vacinação, tem o gráfico do crescimento. É isso, nega? Tem lá o gráfico do crescimento e a gente ficava acompanhando lá. Aquele moleque lá, o neguinho lá de 1 metro e pouco. 1 metro e quanto? 1 metro e... Tá com 1 metro, a mãe sabe quanto é. Mas tá grande. Parece uma vareta, né? Tá lá, tá crescendo. Então você acompanhava o gráfico do crescimento. E se o gráfico está muito acima ou abaixo, você vai para o médico. O que está acontecendo? Não está crescendo. O que está acontecendo? Se não cresce, então a gente vai enfatizar o crescimento nessa estação. Sabe, enfatizar mesmo, enfatizar o crescimento, enfatizar o quê? Amor, boas obras, comunhão, dia do amigo. Toda a estação, no final da estação, e líderes, nós vamos lançar uma data. A gente quer tentar esse trimestre, todas as células fazerem o dia do amigo na mesma semana. Na mesma semana, ir trabalhando, entendeu? Então é a época da comunhão, é a época do passeio, é a época de você investir, é a época de ir para o cinema com a célula,
faz lá um passeio, vai para o Jardim Botânico, aproveita aí o horário de verão, marca com todo mundo no final do dia na praia. É a época da comunhão, é a época da festa. Vai ter um feriado agora, um feriadão, são 7 feriadões esse ano, né? Você vai falar amém ou não? Se você for comerciário, vai falar misericórdia, misericórdia. Mas são 7, entendeu? São 7, vai ter agora um em janeiro, né? Dia 20. Então já estou falando, nem falei com a minha célula que vai voltar terça-feira. Célula, dia 20 todo mundo vai ter uma festa pra gente, hein? Então bloqueia a agenda lá, vamos sair, vamos desfrutar um dos outros, né? Então é a época de boas obras, sabe? Começa a orar pelo seu vizinho, leva um bolo para ele. Você já tentou dar um bolo? Já fez um almoço para o seu vizinho? Ele vai ficar surpreso. Primeiro que ele vai esperar você comer a comida, saber se tem veneno. É como assim? Me chama para comer de graça. Vai ficar assustado. Ninguém hoje faz isso. Então é a época de investir intencionalmente em relação a fazer boas obras, o amor, lançar. Então nós estamos nesse culto abrindo essa estação. E eu quero agradecer você, líder, quero agradecer todo mundo que travou a agenda e veio. Então nós temos esse desafio, janeiro, fevereiro e março. Então vamos encarar essa estação, é a época de crescermos na palavra. Se desafia a começar o ano devorando a palavra. Eu já te dou um desafio, é para o final da mensagem, mas eu te dou um desafio. Estabeleça esse semestre, lê todo o Novo Testamento. Estabeleça, se desafie. Sabe, eu sei que você fez o desafio, que esse ano, não é o outro, mas nesse ano você vai emagrecer. Eu sei que você falou isso. Eu sei. Mas com isso, estabeleça ler o Novo Testamento, pelo menos, nos próximos 6 meses. Se você ler 2 capítulos por dia, você vai terminar. Entendeu? Então estabeleça. Então começamos. Estamos inaugurados. Está inaugurada a estação? Tá, igreja? Deu para entender? Analia, está dando para entender? Tá? Ok. Então podemos caminhar? Podemos? Vamos lá, vamos caminhar. Eu imprimi esse banner, está lá na minha sala. Na sala onde eu fico. Sala minha não, sala onde eu fico. Todo dia eu oro para ele e oro. Esse é o nosso grande desafio. 1.050.000 pessoas que não conhecem a Jesus na zona sul do Rio de Janeiro. Nós não somos 4% dessa região. Uma das regiões menos evangelizadas do país. Quase empata com o Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro é bem evangelizado, já falamos isso aqui, mas a Zona Sul não. A Zona Sul não. E mais uma vez eu vou falar, a coisa fica mais grave quando nós chegamos em qualquer igreja estabelecida na Zona Sul e falamos, quem são os crentes nascidos e criados na Zona Sul? Fiquem de pé. Aí o índice vai lá para baixo, porque a maioria dos crentes que estão nas igrejas da Zona Sul não são nascidos e criados daqui, não é gente dessa terra, a maioria. Então esse tem sido um desafio, e nós não podemos abrir mão desse desafio. Eu sei que o pessoal, a Ângela está olhando ali, e o pessoal lá da Zona Oeste, a Ângela está olhando ali, eu captei. Ô Ângela, a minha célula não está na Zona Sul, minha célula está lá em Vila Isabel, um bairro mais bonito do Rio de Janeiro. Vila Isabel não, está na Tijuca, na casa da Marcinha, lá na José Higino, mas vai voltar para Vila Isabel. Tem a célula da Praça da Bandeira, não é isso, Wesley? Está lá, é Praça da Bandeira, né? Está lá, nós estamos em outras regiões, nós estamos. Mas o nosso desafio é alcançar a Zona Sul. É alcançar. E a gente tem entendido, nosso pastor tem entendido isso, que isso não é uma missão só da nossa igreja, é de todas as igrejas da Zona Sul. Nós precisamos alcançar. Você crê que se tiver um avivamento aqui, a nossa cidade pode mudar? Você crê? Você crê que muita coisa? Você crê que o índice de violência pode ir lá para o chão? Você crê? Você crê que políticas públicas honestas, visando o próximo e o bem-estar social podem acontecer na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país? Você crê?
Então, crave esse número no seu coração e ore por ele todo dia. Deus muda essa história. Muda. Eu tenho uma porcentagem, eu não vou partilhar, mas está no meu coração que eu peço. Não peço para a nossa igreja, eu peço para todas. Metodistas, Assembleia, todos. Luteranos, calvinistas, arminianos, não importa. Deus, dá para o teu povo. Dá para o teu povo. Então, diante disso, nós vamos falar de números. Nós temos que avaliar. Por quê? Em janeiro, antes das 4 estações, nós lançamos alguns alvos aqui. Eram alvos para 2016 e precisamos falar de números, né? E eu sei que nós temos problema com números. A Bíblia não. Que a Bíblia tem até um livro chamado Números. A Bíblia não tem problema com números, mas nós temos. Às vezes temos, porque eles causam algumas coisas, eles trazem algumas complicações. Por isso, eu peço que você, cristão, não tenha numerofobia. Que você seja curado da numerofobia. Desse medo de falar, de avaliar, de olhar. Entendeu? Jesus falou tanto disso. Você lê o livro de Atos, está lá falando, tantos se batizaram, quantos foram? Não está lá o número de quantos se batizaram, de quantos se converteram, de quantas regiões eles alcançaram? O apóstolo Paulo passa relatório direto. Fiquei 3 meses, fizemos isso, alcançamos aquilo, é só ler as cartas. Então nós não podemos ter numerofobia. Mas, gente, antes de falarmos de números, nós também não podemos ter o quê? Nós não podemos ter o quê, gente? Numerolatria. A gente não está aqui para idolatrar números, para falar, uhul, é isso. Não é uma questão do mandato. Nós temos 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão que não conhecem a Cristo. Nós precisamos falar desses números. Nós precisamos, mas nós não podemos idolatrar. Não é corrida, não é competição, não. É urgência, sim. Mas nós não estamos aqui para idolatrar. Então precisamos ter esse equilíbrio. Então, antes de falarmos nos números, igreja, eu dou esses 2 alertas. E para falar de números, eu sei que vocês se queixaram muito aí, brincadeira, da apresentação ficou um pouco confusa, então eu trouxe uma pessoa top mesmo para falar de números, né? Uma pessoa que, olha, eu tô aprendendo aí com ele. Vou contar aqui o João Marcos. João Marcos pastoreia a maior rede da nossa igreja, a rede da juventude. Entendeu? São quantas células, João? 25 células estão sendo debaixo do pastoreio dele. E o João Marcos é a pessoa mais indicada aí para falar de números, mostrar como caminhamos, o que fizemos, né? Orem por ele. Uma missão árdua. Mais de 300 pessoas nessa rede. Mais de 300 pessoas. Né? São quantos supervisores, João? 4 supervisores. Né? Então, precisa de oração. 5 supervisores. Precisa de oração. Então, orem sempre pelo João Marcos, que tem pastoreado de uma forma muito carinhosa essa rede, a rede da juventude. Bom dia, igreja, tudo bem? Irmãos, início de ano sempre é um momento propício para a gente pensar como foi o ano anterior, o que a gente fez, o que a gente alcançou, o que a gente tinha planejado e disso o que a gente conseguiu realmente fazer. E também é um momento importante para a gente pensar no ano vigente, né? O que a gente quer fazer, o que a gente quer alcançar. Quem nunca estabeleceu na virada do ano que iria começar a academia ou que ia começar uma dieta em 1º de janeiro? Né? É o momento que a gente para pensar na nossa vida, reavaliar e traçar novos objetivos. E a mesma coisa a gente faz com as células também, para a gente ver o que a gente tinha, o que a gente queria para o ano passado, para 2016, e o que a gente alcançou efetivamente. E pensar para 2017, quais são os nossos alvos. Então, como o pastor falou, no início do ano passado, a gente teve alguns... Perdão, João, eu atropelei o João. Eu tinha que falar isso aí, mas eu vou falar aqui. Pode falar. Joga aqui o... Alô, som. Eu peguei essas 3 notícias, antes da gente falar dos números, para falar da importância dos números, né? São 3 notícias. Eu tenho eu instalei lá o Google Alerta. Tudo que é notícia da Zona Sul cai na minha caixa de e-mail. Fica lotado, mas eu vou olhando. E 3 notícias
3 notícias mexeram muito comigo. A primeira notícia foi essa aí, foi em novembro do ano passado. Né? Uma mulher cai de um prédio, ela se jogou, uma menina, 32 anos. Sabe, ela se jogou e ela caiu em cima de um homem de 45 anos. Essa é a zona sul do Rio de Janeiro. 32 anos. Perdeu a esperança pela vida. A gente tem o... Não, falar de números. Temos que tratar isso com seriedade ou não? A outra notícia foi essa aí. Carro capota em Botafogo, na zona sul, em frente ao Rio Sul. 2 meninos morreram. Um motorista e um outro. Um frequentava uma célula nossa. Sabe quantos anos? 19 anos. Morreu. Vindo de uma festa na madrugada. 19 anos. O líder da célula foi atrás do pai, orar com ele ali na praça. Frequentou. Morreu. E talvez essa é a notícia que mais mexeu comigo, para a gente entender que a Zona Sul é estratégica. Franquia de facção paulista toma a Rocinha após morte no Paraguai. Essa notícia estourou em dezembro. O primeiro comando da capital está investindo pesadamente na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sem dar um tiro sequer. Eles tomaram a Rocinha. A Rocinha, que já era o maior vendedor de cocaína da Zona Sul, agora pertence ao PCC. Todos os traficantes foram batizados. E como o PCC fez isso? O PCC, vocês estão vendo aí, está uma guerra no nosso país, nos presídios. E o PCC rompeu com o Comando Vermelho. E nesse rompimento, o PCC entendeu que ele tinha que entrar no Rio de Janeiro para acabar com o Comando Vermelho. E ele vai fazer isso trazendo bandido de São Paulo guerreando aqui. Ele sabe que não dá. E numa estratégia empresarial, agressiva, ele propôs os inimigos do Comando Vermelho, especialmente a Rocinha, que era a ADA, dinheiro, a cocaína mais pura da América do Sul e armamento. O pessoal está falando que os bandidos da Zona Sul, da Rocinha, estão andando com fuzis 0 bala. 0 bala. Pretinho. Novos. Investiram milhões lá. E aí, a gente quer ou não tomar a Zona Sul? Tem gente do mal que está falando. É estratégico. Então vamos falar de número, João? Então, no início do ano passado, 2016, nós estabelecemos alguns alvos para a nossa igreja. E os alvos eram esses: chegarmos a todos os bairros da Zona Sul, batizarmos 50 discípulos, multiplicarmos 25 líderes em 50 células, inaugurar o CFM, o Centro de Formação Missional, nosso trilho de cursos aqui na igreja, e abrir a primeira célula de crianças. Esses eram os nossos alvos para o ano passado, para 2016. Então, a gente quer passar agora por alguns números para a gente ver como que a gente foi em relação a esses objetivos, a esses alvos. Então, primeiro falando de vidas alcançadas, né? Nós entendemos as células como uma grande estratégia que Deus nos deu para alcançarmos novas vidas, fazer discípulos e edificarmos os salvos. Então, nesse sentido, o que nós alcançamos no ano passado? Nós tivemos 37 batismos ao longo do ano aqui na nossa igreja. Amém. Nosso alvo eram 50, mas alcançamos 37. Glória a Deus por isso. E sabemos que a maioria dessas pessoas vieram através das nossas células. Dessas pessoas que se batizaram, 30 já chegaram ao batismo já com o discipulado completo, que é o curso 1 do CFM, o Viver em Cristo. E no total, no CFM, nós tivemos 60 participantes nos 4 cursos que nós oferecemos aqui ao longo do ano. Então, em relação a vidas que foram salvas, batizadas e edificadas por meio dos nossos cursos do CFM, são esses os nossos
termos de células e localidades em que nós estamos, porque dois dos nossos objetivos eram termos mais 25 novos líderes, ou seja, 25 novas células, e alcançarmos todos os bairros da Zona Sul. Então vamos ver como que nós fomos com relação a isso. Nós começamos o ano, ou seja, final de 2015 nós tínhamos 36 células e chegamos no final do ano passado com 59 células. Então, se o nosso alvo era termos 50 líderes no total, nós ultrapassamos, graças a Deus, esse nosso Amém. alvo. Glória a Deus. Temos hoje 59 líderes liderando 59 células pela Zona Sul e outros bairros da cidade. Nesse caminho, está aqui no cantinho, infelizmente 5 células se fecharam, mas, em compensação, glória a Deus, 28 novas células surgiram ao longo do ano passado. 28 Amém. Novos líderes que se disponibilizaram para servir a Deus e pastorear vidas, pastorear pessoas nas células. Bairros, nós estávamos em 9 bairros da Zona Sul no final do ano de 2015 e fechamos um ano em 12. Então, alcançamos novos 3 bairros da Zona Sul. Queríamos alcançar todos os bairros, ainda não foi possível, mas continuamos com esse alvo de chegarmos em todos os bairros da Zona Sul. Então, líderes, né? Olha que número maravilhoso. Quantas pessoas se disponibilizando para servir a Deus. Os 59 líderes que nós já temos, que a gente já falou. Agora, líderes de treinamento. Olha só, de 14 líderes de treinamento, nós fomos para 67 líderes de treinamento. Amém. Aleluia. E a gente fica muito feliz com isso, por quê? Porque a gente tem incentivado muito os líderes que tenham não só apenas um líder em treinamento, mas vários, quantos forem possíveis, para que mais pessoas estejam já preparadas para, assim que tiver a oportunidade, possam assumir uma célula, liderar, pastorear pessoas, e também, mesmo que a célula não se multiplique ainda, ele vai ajudar o líder ali na célula com as atividades. Então, hoje, no total, nós temos 120 membros de nossa igreja como líderes e líderes em treinamento, trabalhando, servindo a Deus nesse grande ministério que são as células. Supervisores, nós também crescemos aí ao longo do ano. Quanto mais células nós temos, quanto mais líderes nós temos, mais a necessidade de termos mais supervisores para supervisionarem esses líderes. Supervisão é um dos pilares das nossas células, né? Supervisão. Então, nós temos hoje 12 supervisores trabalhando na supervisão de células. E os nossos alvos para 2017. Esses são os alvos que nós estabelecemos para julho, né? Não é para o ano todo, é para julho. Porque nós estabelecemos esses alvos que a gente mostrou ali no início de 2016 para o ano todo de 2016. Mas como no meio desse ano nós iniciaremos um novo ano das células, um novo ciclo de estações, então a gente vai também, no meio do ano, junto com o novo ciclo de estações, termos um novo conjunto de alvos para acompanhar certinho o período das estações. Então nós temos esses alvos até o meio do ano. No meio do ano nós vamos reavaliar e traçar novos objetivos, novos alvos para 2018. Então, são esses 3. Abrirmos a primeira célula de crianças, como nós desejamos isso, que nossas crianças também estejam em células, sendo pastoreadas, sendo edificadas. E então nós estamos trabalhando para a formação de líderes para que essa célula seja aberta. Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir nesse primeiro semestre esse alvo, que já era um alvo do ano anterior que a gente não conseguiu atingir. Mas, se Deus quiser, nós conseguiremos esse ano. E olha que desafio, né? Nós termos um total de 100 líderes liderando células até o meio do ano. Então, de 59 líderes, nós queremos passar para 100 líderes. Então, precisaremos formar novos líderes. Nós já temos muito mais do que 100, contando com os líderes em treinamento. Então, agora é questão desses líderes estarem preparados, formados, para que a gente consiga multiplicar a célula, nossos objetivos. Multiplicamos discípulos, depois mentoreamos e cuidamos de pessoas para que elas se tornem líderes também. E uma vez que temos um líder pronto, nós podemos, então, multiplicar a célula. Então, desejamos chegar no meio do ano com 100 líderes, 100 células. É um número
desafiador, bem motivador, e vamos trabalhar, se Deus quiser, vamos alcançar. E continuamos também com esse alvo que a gente ainda não alcançou. No ano passado conseguimos 3 novos bairros e ainda continuamos querendo todos. Então nós já estamos em 8 bairros da Zona Sul: Botafogo, Catete, Copacabana, Flamengo, Glória, Jardim Botânico, Laranjeiras e Leme. Temos também em outros bairros da cidade, mas como nós estamos aqui falando especificamente da Zona Sul, colocamos apenas esses. Mas temos também na Tijuca, temos na Barra e outros bairros. E ainda faltam 10 bairros. Desafiador também esse nosso alvo. Então precisamos de células em Cosme Velho, Gávea, Humaitá, Horto, Ipanema, Lagoa, Leblon, Rocinha, São Conrado e Urca. Irmão, se você mora num desses bairros e desejar abrir a sua casa para que seja aberta uma célula, fale com a gente, procure os pastores. Nós teremos um grande prazer em poder ajudar para que uma célula seja aberta e que tenhamos um líder disponível para poder abrir uma célula nesses locais e estarmos presentes em todos os bairros da Zona Sul. Se Deus quiser, a gente alcança e no meio do ano a gente volta reavaliando. Amém? Amém. Poxa, avançamos muito, né? Vamos adorar o Senhor com a salva de palmas, né? Que avançamos. Eu sei. Poderíamos. Fomos, né? Que bênção. Que bênção ver gente discipulando em AMPM, em shopping, né? Cuidado, pastoreio, é bênção demais. Então, estão aí os alvos, né? Um desafio. Eu lancei 3 notícias tristes, não são notícias tristes, temerosas, mas eu tenho 3 notícias maravilhosas. A primeira dela é que semana passada, naquela sala ali, junto com o Tiago, que é supervisor, com o Vitor, viu o Vitor por aqui? Né? O Vitor está ali. Na célula do Vitor, a célula do Vitor vai multiplicar e nós vamos ter a primeira célula de crianças. Aleluia! Vamos ter para junho desse ano. O casal está sendo preparado, vai fazer o curso. Nós vamos investir na vida deles, vão viajar, vão aprender e nós vamos começar. Está para junho. Já estamos no jejum e na oração. Toda terça-feira jejuando, orando e nós cremos, né? Também tem uma outra notícia, uma notícia fantástica. Um pastor foi para Minas Gerais, encontrou com um outro pastor amigo nosso. E esse pastor veio da França, estava fazendo um trabalho maravilhoso na França. Maravilhoso, 4 anos, o trabalho voando, alcançando crianças lá. E de repente ele foi obrigado a vir para o Rio de Janeiro. Por uma situação familiar, deixou o trabalho e ele veio lutando com Deus. Deus, porque o trabalho estava indo bem lá, estava indo bem. Por que aconteceu isso? Quando ele chegou aqui, ele falou que chegou no aeroporto, Deus falou, eu vou fazer algo na Zona Sul e você vai participar. Ele falou isso lá em Minas. O pastor de Minas falou, procura um louco que tem lá no Rio de Janeiro, que eles também estão crendo lá, ele também está crendo com um bando de loucos lá, e não são corintianos não, tá? Estão crendo que Deus está fazendo algo. Procurou o pastor Luiz Otávio, desculpa chamar assim, porque só me leva para lugares assim fantásticos, e eu vou atrás dele. Mas Jesus, e procurou o pastor Gustavo, da igreja metodista lá de Botafogo, na Rua da Passagem, novo. Ele está falando, olha, eu quero alcançar a Zona Sul também. E aí eu fui falar lá no Dona Marta, com o pastor Valdeci, que me convidou, falou, olha, eu estou aqui há tantos anos, eu quero ver essa comunidade mudar. E a igreja passou por um trauma lá. Não sei se vocês viram, uma menina em Botafogo que foi atropelada, esmagada por um homem, era da igreja. E a igreja ficou mexida. Uma menina de 19 anos morreu, foi esmagada. E a igreja está falando assim, Deus quer que a gente faça algo. E eles estão querendo ganhar todo o Dona Marta. E sabe o que nós fizemos naquela sala? Falando, pastores, nós vamos com vocês e nós vamos ganhar a Zona Sul. Nós vamos ganhar o Dona Marta, o Morro Azul, nós vamos ganhar Pavão, Pavãozinho, e isso é para todas as igrejas. Então nós já temos 3 igrejas que estão falando, nós vamos dentro, vamos com tudo. Essa é a segunda boa notícia. E a outra, um pastor lá da Zona Norte também procurou a gente e falou, olha, a gente quer ganhar Tijuca e Grande Tijuca. E
sabe o que o nosso pastor está falando? Nós vamos ajudar. Se Deus está dando para a gente, nós vamos dividir com outros. Amém, igreja? Vamos dividir? Porque essa obra não é nossa. Então, essas 3 grandes notícias, Deus está fazendo algo. Mas eu quero, nessa manhã, alertar para algo. E eu quero que você abra nesse texto de Juízes. Texto de Juízes, capítulo 16. Eu quero trazer um alerta para você, líder, para você, cristão. Deus vai fazer algo, mas nós precisamos ficar alertas. Eu creio que esse é um dos versos mais tristes da Bíblia. Na minha opinião, um dos versos mais tristes mesmo. Olha, tem muitos versos tristes na Bíblia. Triste. Quer ver um verso triste? Ou versos? A matança das crianças em Mateus capítulo 2. Diz que Raquel se recusou a ser consolada. É triste, são textos que você olha. Agora esse daqui para mim é um dos mais tristes. Um outro texto muito triste na Bíblia. Então as trevas tomaram a terra. Quando isso aconteceu? Quando Jesus morreu. Triste. Agora esse texto aqui é um texto que mexe com a gente por todo o contexto. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Em outras versões diz: mas não sabia que o Senhor não estava mais com ele. Mas não sabia que ele não tinha mais o Espírito do Senhor. Levantou com toda a força, mas não sabia mais. Vamos orar? Deus, está aí a tua palavra. Nós ouvimos tantas coisas boas, algumas tristes, mas tantas boas. E eu peço agora que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre a tragédia da pane seca. Tragédia. Pedi a Sandra, de uma forma carinhosa. Eu falei: Sandra, eu preciso de uma bomba de combustível lá no púlpito, mas não para botar fogo. Entendeu? E a nega falou comigo, a Renata falou: o que você vai fazer lá? Cuidado com o pastor Vitor. Cuidado com o meu pastor. Eu falei: não vou botar fogo, não vai ter gasolina, mas está aqui esse tanque, essa bomba de combustível. Sabe por quê? Eu quero falar da tragédia da pane seca. A pane seca que abateu Sansão. Ele levantou. Ele não teve dificuldade. O texto diz que ele teve dificuldade para levantar. Não, ele levantou. Ele levantou como todas as vezes aconteceram. Mas ele levantou e o Senhor não estava mais com ele. Sabe? Era uma Ferrari. Se pensarmos que Sansão era um carro, era uma Ferrari. Pensa aí no teu carro dos sonhos. Qual é? É o quê? Aquela Land Rover 1 bilhão, aquele carrão lá que você fica lá, entendeu? Sua mulher quer reformar o apartamento, você falando de carro. Ele sem combustível é alguma coisa? Tem uma cena terrível lá na guerra do Iraque. São um monte de carros abandonados, tanques de guerra abandonados, milhões, mas está lá um tanque parado. Sabe por quê? Está tudo, funciona tudo, mas não tem combustível. Sem combustível é uma montanha de ferro. É isso, Moacir Júnior? Moacir Júnior vem de carro, pessoa honesta, íntegra, um amigo de anos. O que adianta aqueles carros lá sem combustível? Nada. Você não é colecionador. Nada. Sabe, isso aconteceu com Sansão. E por que eu estou falando? Porque nós vimos isso acontecer. Eu creio que todos nós, lá no dia 2 de novembro, no dia 2 de dezembro,
dia 4, ficamos chocados. Eu recebi a notícia da tragédia da Chapecoense pelo João Augusto, da minha célula. E eu falo para vocês, era uma terça-feira, eu lembro como hoje, eu não quis acreditar. Eu falei, não, foi só uma situação, não, mas tem gente viva, não acabou não, custava acreditar. Uma tragédia que mexeu com o mundo, a tragédia da Chapecoense mexeu com o mundo, sabe, uma calamidade, todo um time foi dizimado, a maior tragédia na história do jornalismo brasileiro. Mais de 20 jornalistas morreram naquela tragédia. De todos os veículos de comunicação. Esse foi o símbolo da Chapecoense encontrado nos destroços do avião da Lamia. Prestem atenção no avião da Lamia. Tem lá o símbolo da Chapecoense. Sabe, quando o avião saiu, e eles tinham um avião, o avião era novo, não dá para você ler, mas eu vou ler para vocês. Olha, esse avião que caiu da Chapecoense, ele era de 1999. Eu não sou até, só pesquisei, eu não sei nada disso, mas pesquisei, é um avião novo. Tem aviões aí que estão rodando há 50 anos. Né? Eu até conversando isso com o pastor Felipe Cantarino, ele falou que estava, acho, numa conversa com uma pessoa que é da área, que falou o seguinte: avião não cai, derrubam ele. Falou que se você fizer manutenção, a coisa for, cai. Então, 1999, carro de 99 dá para comprar? Carro de 80, imagina, dá, se tiver manutenção. Então o avião estava estava ok, não tinha problema técnico, não tinha nada, tinha feito revisão, sabe, tinha um plano de voo, saindo de Guarulhos, indo lá para Bolívia e depois para Medellín, era o destino, tinha lá a rota, sabia o caminho, sabia de onde estava saindo, onde queria chegar, tudo estava claro, não ficaram perdidos. Não foi uma viagem para o desconhecido, né? Não foi lá como o Buzz Haiti, né? Para o alto e além. Não foi isso não, sabia. Mas essa é a imagem que ficou. Essa é a imagem que correu o mundo. O avião destroçado. Corpos espalhados, famílias destruídas. A gente tem como evitar a tragédia? Tem como evitar a tragédia. Tragédia das avalanches no Rio de Janeiro, tem como evitar. Agora, tem como se evitar fatalidades? A fatalidade aconteceu. Quantos aviões caem? E caem. Explodiu, teve uma... cai. Agora aqui o avião não explodiu. Esse era um desastre que com muito pouco, mas muito pouco você evitaria. Sabe quanto se economizou para esse desastre? 15 mil reais e 1 hora a mais de voo. Era o custo de parar em Bogotá, abastecer um pouco, pagar 15 mil reais e voar mais 1 hora. Que triste, não é? Você saber que toda essa tragédia aconteceu porque faltou combustível. Eu não sei se vai dar, vou voltar. Dá um clique aí, Eladio, por favor. Eu quero pedir para você prestar atenção, ouvir esse áudio. Entender, tem uma legenda, mas ouça o áudio e uma palavra em especial.
ser no modo apresentação, que eu acho que vai. Sem ser no modo apresentação, eu acho. A última palavra dele foi essa, Jesus. Quando ela diz, não dá, eu não tenho como mostrar o localizador, ele está perto de você. Ele demorou um tempo para falar, eu estou sem combustível. Sabe, eu estou sem combustível. Ele demorou demais. A prioridade seria dele. E aí ela pergunta, quantos pés você está? Ele, 9.000 pés. Estou a 9.000 pés. E aí ela diz assim, tem uma montanha aí. Cuidado, ele diz, Jesus. E acabou. E acabou. Essa é a última palavra dele, Jesus. Acabou, não tem mais contato. Sabe, você olha para a história de Sansão, Sansão é uma pessoa extraordinária. Entendeu? O Sansão bota inveja em qualquer herói da Marvel. Qualquer herói da Marvel. Um homem com uma queixada de jumento matou quantos? 1.000. 1.000. Um dia, 1.000 homens vieram contra ele, ele pegou uma queixada de jumento, matou os 1.000. Pensa um negócio desse, José. Imagina. Entendeu? 1.000. Um homem que um dia levantou o portal de uma cidade. Uma pessoa extraordinária. Não há em toda a Bíblia alguém com os dons, com a força, com a capacidade que Sansão teve. Não teve. Nem Jesus demonstrou tanto poder como Sansão. De força, de grandeza. O Sansão chegava, todo mundo percebia. Né? Vocês não gostam quando chega o homem de Deus, a favela toda para? Vocês ouvem isso direto? Eu sei que vocês ouvem. Quando o Sansão chegava, todo Israel parava. Todo mundo parava. Sabe, uma pessoa abençoada desde o ventre. Lá no capítulo 13 começa a história de Sansão. Diz que quando ele nasceu, um anjo aparece para a mãe dele, ela vai falar para o pai, e Deus diz, olha, eu vou abençoá-lo. Uma pessoa abençoadíssima. Uma pessoa bem criada. Sabe o que o pai, Manoá, falou para o anjo? Falou o seguinte, como eu vou criar o meu filho? Coisa que nós não fazemos hoje como pais. Como eu vou educar? Eu vou educar para ele ser vencedor. Só isso. Sansão, os pais de Sansão não como nós vamos criá-lo. O que o Senhor quer que faça? Olha, eu quero que ele seja nazireu, eu quero que ele seja separado. Ok, é isso que o Senhor... Nós vamos fazer tudo isso. Bem criado. Pais ótimos, gente temente a Deus, teve todos os recursos. Uma pessoa vocacionada. O verso 5 do capítulo 13 diz o seguinte, olha, eu estou chamando ele para ser o libertador do meu povo. Sansão nasceu com uma missão.
libertar o povo dele, que sofria opressão há 40 anos. Mas sabe o que aconteceu? São 8 juízes. De todos os juízes governaram Israel, lá no livro dos juízes, por 40 anos. Nenhum dos juízes teve a capacidade, os dons, as condições que Sansão teve. O Gideão diz o que para o Senhor? Eu sou menor, eu sou fraco, a minha família é fraca, todo mundo aqui é fraco, como vai ser eu? Não pode ser, tem que ser outra pessoa. Eu sou fraco demais. O Sansão não, já cresceu, como dizem os meus amigos lá da Bahia, o Sansão não nasceu, ele estreou, já nasceu grande, com polpa, com tudo, olha, estreou. Gideão não, fraquinho. Grande demais, forte demais. Todos os juízes governaram 40 anos. Sabe quantos anos o Sansão governou? 20 anos. Com todo esse poder, com toda essa força. E o final da vida dele não é trágico, triste, horrível. Sabe por quê? Primeira coisa, Sansão se tornou autossuficiente. O Sansão se tornou autossuficiente. Ele olhava para si e falava, não, eu sou, eu posso, eu sou o cara. Ele se tornou autossuficiente. Sabe, é triste olhar para uma igreja, para um cristão que se torna autossuficiente, que olha para si e diz, eu não tenho mais nada para aprender, eu sei o que eu quero, eu faço, eu já fiz um monte de vezes. A Bíblia diz que ele se levantou como das outras vezes, mas se levantou para cair. Ele refletiu o diabo, que se levanta para cair. Foi como o diabo se levantou e caiu. Autossuficiência. O Sansão ninguém podia mais corrigi-lo. O pai, ele não ouvia mais. O pai fala para ele no capítulo 14, não casa com essa mulher, não tem tantas mulheres. Não, ele não aceitava. Autossuficiente. Tem um livro que eu quero indicar para você, líder de célula. Eu tenho 10 exemplares aqui, o custo é R$30. É preço de custo mesmo, que ele é mais caro. E eu saquei essa frase desse livro, o livro do Joel Cominso, que diz o seguinte: grupos pequenos cheios do Espírito, sem combustível nós não vamos. E o Joel Cominso que diz o seguinte: aprendi que o Espírito Santo não exige, não requer, nem mesmo deseja a nossa autossuficiência. Na verdade, ele é glorificado quando recebe o controle. Sabe o que o Joel Cominso diz nesse livro? Se você que é líder não entender que o controle é do Espírito Santo, se você não se abastecer nesse, se você não buscar, não vai. Um dia você vai levantar e vai perceber que ele não está com você. E nós somos pragmáticos. Nós somos crentes históricos, pragmáticos. Depois do 8º acampamento, depois do 7º acampamento, depois da 9ª reunião, a gente ora. Eu já fiz, eu já tenho o contato das empresas de ônibus, eu já sei o roteiro, eu só mudo o nome das programações. Autossuficiência. Já multipliquei várias vezes, já fiz, já pastoreei, já mentoreei, já sei. Autossuficiência. Sabe, o Projeto Piedade, a gente desafia no Projeto Piedade quantos minutos? Quantos minutos, Lê? 15 minutos pelo menos todo dia, parar para se encher. Entendeu? Em 15 minutos, eu fiz isso, em 15 minutos, você enche um tanque de um carro. Em 15 minutos, caem algumas gotas, mas já é o suficiente para a gente dar uma andadinha com o Senhor. Mas eu quero desafiar você, líder. 15 minutos nós estamos lançando para a igreja, mas eu quero desafiar você, líder, e eu sei que é difícil, porque é difícil para mim. É nós estabelecermos algo nessa manhã, um compromisso. Nós vamos
parar todo dia, pelo menos 1 hora, para estar com o Senhor. Você aceita esse desafio, líder? Você aceita acordar mais cedo? Você aceita ir dormir mais tarde? Você aceita cortar aquela minissérie que você está assistindo lá no Netflix? É para você, líder. Eu não estou pedindo o teu tempo de academia, o teu tempo com a família, não. Eu estou pedindo o tempo supérfluo que você tem. Sabe o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que mesmo o seu time na Libertadores, você dê esse tempo. Eu sei que ele ficou um bom tempo fora da Libertadores, mas dê esse tempo. Dê esse tempo. É esse o tempo. Se nós queremos nos encher do Senhor, vamos ter que pagar o preço de estar com Ele. De buscar, isso tem que ser intencional, tem que pegar o carro e procurar o posto. Isso tem que ser desesperador, como é para alguém que entra no arco rodoviário metropolitano da nossa cidade com um tanque vazio, porque não tem nenhum posto de combustível ali. 39 quilômetros sem um posto de combustível. E naquela região perigosíssima. É desesperador. Você começa a ir atrás de um posto, e o seu alvo é só um posto, e olha no Waze, e olha em tudo, e um posto. Você aceita, líder, esse desafio? Eu creio que grandes coisas Deus vai fazer, porque quem faz isso passa o controle para o Senhor. Sabe, nesse mesmo livro, que eu indico para vocês, Grupos Pequenos Cheios do Espírito Santo, o Joel Comis conta uma história de D.L. Moody. Diz que uma vez uma pessoa chegou para D.L. Moody e perguntou o seguinte: ô Moody, por que você fala tanto em ter enchimento do Santo Espírito? Por que você busca tanto enchimento do Espírito? Ele respondeu isso: porque o meu tanque é furado. Com certeza Moody é o príncipe dos pregadores. É um dos maiores evangelistas que essa terra teve. Um homem sem formação, mas que computam a ele mais de 1 milhão de almas que ele levou para Cristo. Você se reconhece como um tanque furado? Está bem lá, mas daqui a pouco todo mundo tem que te acudir? É tanque furado. Nós precisamos nos encher. Você está disposto a isso? Sabe a segunda coisa sobre Sansão? Sansão desonrou o seu pai. Sansão era uma pessoa que desonrava as pessoas, desonrava a liderança, desonrava a história dele. Sabe, eu digo isso para os líderes. O líder chega e diz assim: o pessoal lá não está me ouvindo, o pessoal não quer. Eu sempre pergunto: você honra o seu supervisor? Sempre pergunto para o líder. Meus irmãos, está aqui o nosso pastor. Não tem nada. Vou falar, nós pensamos muitas coisas diferentes. Só conversar com ele, pensamos muito diferente. Mas nesses anos todos que eu estou aqui, nunca fiz nada que fosse contrário. Ministerialmente. Pastor, o senhor não gosta disso? Não vamos fazer então. Sabe o que é isso? É honrar. É honrar. O Sansão, ele desonra o pai dele. No capítulo 14 diz lá que ele vê um bicho, um leão, que ele matou. Que ele matou? Não, ele rasgou o leão. Rasgou o leão. Um dia, ele passa um tempo depois por ali, vê um enxame de abelha e uma colmeia ali. Ele vê o que? Mel. Ele pega o mel. Que ele não podia, porque ele era nazireu, não podia tocar em coisa morta. Ele pega o mel, come e faz o quê? Dá para o pai. Desonra o pai que não podia comer também. O Sansão era assim. Ele: não, mas eu sou crente há muito tempo, eu faço, eu posso, eu sei. Não submete. Célula da Vila. Eu falo lá, o pessoal da minha célula está aqui. Está aqui o pessoal da minha célula. Toda vez eu peço lá oração pelo líder da nossa rede, que é o pastor Luiz Otávio, e pelo meu supervisor, que é o João Batista. Não há um evento da minha célula que eu não comunique ao João Batista. Sabe o que é isso? Honra. Honra. Porque quando nós multiplicarmos, o líder da minha multiplicação vai ser supervisionado por ele. Se eu não honro, como meu líder vai honrar? É honra.
tanque vazio. É porque está com o tanque vazio. Sansão se amoldou ao padrão vigente. Ele tomou a forma. Ele tomou a forma. Ele agia como qualquer pessoa. O Sansão, ele chegava, todo mundo ficava admirado, ele parava tudo, mas sabe por quê? Porque ele era extraordinário, mas não era porque ele era diferente, porque ele era do Senhor. Ele tomou a forma, ele agia como os filisteus agiam, ele gostava das coisas. E o Sansão era, não, isso não tem nada a ver não, rapaz, porque eu vou para a igreja e Deus continua me usando. Posso sim fazer isso, eu posso curtir isso, eu posso experimentar isso, eu posso tudo, naquele que me fortalece. Usa até o verso bíblico. Posso sair com uma, dar uma experimentada aqui, fazer um test drive ali, posso. Tudo naquele que me fortalece. Ele não tinha mais diferença. O Sansão não tinha mais diferença para ninguém. E é triste ver uma cristandade que não tem diferença. Você pode chegar no trabalho dele, pode chegar no prédio dele, pode chegar com a família dele. Ninguém tem algo espiritual para falar dele, nem os filhos. É gente que os filhos não vê orando, de joelhos, chorando. Não vê, não tem diferença. Às vezes tem uma diferença, sabe, Bíblia. Mas até o diabo sabe, então. Tá. Não tinha mais diferença. Sansão vai até morar lá. Olha só. Passa a ser vive tranquilamente. Tranquilamente, e não percebendo que aquele pessoal queria destruir. Tanque vazio. Tanque vazio. Sabe, Sansão se esqueceu da missão e perdeu a vocação. O verso 5 diz, ele vai ser um libertador. Tudo que o Sansão tinha, tudo que ele fazia, era para ele mesmo. Ele era o centro do mundo. Ele era um consumidor nato. Não, isso é para mim. Não teve uma única vez que ele lutasse com os filisteus pela causa do povo, pela libertação do povo. Era sempre quando os filisteus faziam alguma coisa que ele não gostava. Sempre. Ele se esqueceu da vocação, ele se esqueceu que aquela casa que ele tinha, que o carro que ele tinha, que a profissão que ele tinha, que os idiomas que ele falava, que tudo aquilo que ele vivenciava era para a glória de Deus. Ele se esqueceu. Ele queria curtir a próxima viagem, ele queria fazer, ele queria acontecer, ele queria mais uma promoção, ele queria mais um curso, só isso. Esqueceu a vocação. E ele falava, estou até indo à igreja. Dou oferta, dizem. Esqueceu a vocação. Outro livro que eu indico para você, um livro que mexeu muito comigo, de um homem, uma pessoa da nossa época, está vivo ainda, que falou de uma maneira fantástica sobre o Espírito Santo. Escreveu um livro só sobre o Espírito Santo, e o título é O Deus Esquecido, de Francis Chan. E olha o que o Francis Chan fala sobre o Espírito Santo. Não é uma teologia, se você vai lá atrás de uma teologia, você não vai encontrar não, mas é uma experiência com um Deus vivo, o condutor da igreja, o Espírito Santo. O mundo não é movido por amor ou por ações de origem humana. E sem o Espírito Santo, a igreja não é capaz de viver de um modo diferente de qualquer outro agrupamento de pessoas. Sem o Espírito Santo, Francis Chan diz, não vai viver diferente. Vai ser mais um grupo, uma associação. Qual a diferença de uma igreja sem o Espírito Santo para uma associação, para um clube? Querem serviço também. Uma boa palavra, um bom ar-condicionado, um bom isso, um bom aquilo, um estacionamento, um lugar para os meus filhos. Clube. Agora, com o Espírito Santo, nós somos diferentes. 100 pessoas sentadas, sem fazerem nada,
você não consegue identificar quem é e quem não é crente. Agora, se você pede para elas ficarem em pé e começarem a arrumar esse salão, você logo vai perceber quem tem o Espírito Santo e quem não tem. É a missão que mostra se nós temos o Espírito Santo ou não. É a missão que revela se temos o Espírito Santo ou não. Por que que tanto queremos fugir da missão? Porque se entrarmos na missão, nós vamos revelar se temos o Espírito Santo ou não. É muito bom fazer teologia, é muito bom fazer culto aqui. E aqui nós temos um monte de diferença. Não, ele é assembleano, ele é isso, ele é aquilo. Mas quem está lá no campo, quem está no norte da África, quem está no Oriente Médio, não quer saber se o outro é de uma denominação X ou Y. Ele quer saber se é do Espírito Santo. E ele chama para trabalhar com ele. Porque quem está na missão, se não tiver o Espírito Santo, não vai. Não vai. 3 coisas certeiras e fundamentais para cada líder de célula. Eu fiz isso aqui, é uma pegadinha com o pessoal da comunicação, Márcio, Eládio. Vou pedir para o Márcio e Eládio abrirem lá no site da igreja. Eu queria mostrar isso ao vivo, eu sei que a hora está avançada, mas mostrar isso ao vivo. Se der, Eládio, para abrir no site da igreja, vamos fazer um passo a passo aqui. Eu botei, tem 3 verdades lá no manual que foi redigido pela nossa equipe, pelo pastor, poxa, com 3 direções, com 3 coisas fundamentais. Abre lá em célula, Eládio. Célula. Vai lá em material do líder. Clica agora no Guia do Líder 2016. Nós vamos atualizar esse ano. Eu estou mostrando isso aqui para os líderes, mas não era, porque eu sei que todos vocês já leram. Então, mas só para repassar aqui. Vamos passar aqui. Anda com ele, pode descer aí, no guia? Pode descer, vai descendo. Diretrizes para os líderes, pode descendo. Pode passar, tem tudo lá. Projeto Piedade, os pilares, nossa estrutura, nossa missão. Diretrizes para os líderes. Pode aumentar um pouquinho aí. Está lá no site, nosso belo site, funcional. Qual é o grande compromisso pessoal de um líder de célula? É encher todo dia o tanque dele. Esse é o compromisso. O grande compromisso não é dar um bom estudo, não é dirigir bem o louvor, não é fazer isso ou aquilo, fazer grandes eventos, não é botar célula para bombar. O grande compromisso pessoal é você ser radical, não abrir mão disso, de estar com o Senhor, de buscar o Senhor, de clamar pelo Senhor e falar: Deus, me enche, eu não vou fazer isso se o Senhor não estiver comigo. Esse é o primeiro compromisso, é o grande compromisso. Sem isso não vai, entendeu? Não vai. Você pode tocar uma instituição sem o Espírito, mas eu quero te falar que você não pastoreia, você não mentoreia, você não cuida e você não multiplica sem o Espírito. Sabe por quê? Porque converter pessoas é sobrenatural, não é mecanismo de igreja, não é estrutura celular, não é. Nós temos uma estrutura, nós não temos uma estrutura, temos CFM, temos excelente mensagem. Tem treinamento ou não tem? É precário? É, mas tem. Entendeu? Temos condições, temos louvores, temos dicas, temos conferências. Vamos ter uma conferência trazendo uma pessoa top aqui em abril. Tem encontro, tem dia da visão, tem isso, tem aquilo. Tudo isso é estrutura. Agora, sem o Espírito Santo, é avião que vai cair. Vai cair. Pode ter um plano de voo, pode ter tudo, pode ter até piloto, é o líder, mas vai cair. Sem o enchimento vai cair. Sem fogo, sem brasa do altar tocando na minha boca, vai cair. Sem líder que não luta 1 hora com o Senhor por dia, é muito pedir isso, igreja. Se queremos ver muito, nós temos que nos lançar no muito. O segundo compromisso de um líder com a sua célula. Sabe, tem problemas, a nossa célula tem desafios, a gente ajuda um, é outro que está desempregado, acontece, todo mundo se movimenta, falece alguém, vai lá, isso é responsabilidade da célula, a gente cuida. Eu não levo para outra célula, eu cuido.
Tá lá a célula, é compromisso, eu digo. A gente passou lá por uma situação lá que tá em obra até em casa, mas se Deus quiser, antes de Jesus voltar, a obra vai terminar. Está indo para 4 meses, mas antes de Jesus voltar, vai terminar. Orem por mim. E pela nega, principalmente, está fechando doutorado com uma casa em obra. É um milagre, orem por ela. Então, precisava de uma casa. Eu sempre falava lá com a célula, gente, a gente, olha, em setembro vai começar uma obra, precisa de uma casa. Ninguém falava nada. Falei, olha, se não tiver casa, falei com o meu supervisor. Sabe o que ele falou? Roberto, se a célula entender que não pode dar uma casa, ok, fecha a célula e começa de novo. Você errou em alguma coisa. Porque se não é a responsabilidade da célula, se ela olha para ti o seguinte, não é a responsabilidade nossa abrir aqui a casa, ok. Qual é o compromisso principal? O segundo, pela célula, com a célula, é orar por ela. Não é fazer, é orar todo dia, compromisso de orar por cada ovelhinha, falando o nome, anotando, diário de oração, pedindo, clamando, chorando por eles. E o terceiro, qual é a grande missão de um líder de célula? A grande missão. Isso aí, a grande missão é fazer outro líder. É gerar outro, é eu investir em alguém investiu em mim, eu investi em outro. É lançar minha vida em outro. E falar, eu estou fazendo com você para você fazer com outro. Pode voltar à apresentação, Yolande. Por favor. Meus irmãos, nós estamos terminando. Estamos terminando mesmo. Tem um casal que está indo para o Ceará e participar aqui de uma célula com a gente. O Anquias, a Cláudia e o Arthur. Vem cá, nós vamos orar por vocês. Nós vamos comissioná-los. Eles vão começar um grupo de pastoreio lá. Vem cá, Arthur, também. Eu vou pedir os líderes deles, se estiverem aqui. Sei que a Docinha e o Pedro, acho que não estão, né? Estão viajando. Então vem Roberto e Denise. Participavam lá, vem orar por eles, comissionar, Denise. Nós vamos orar por eles. Pediu o Roberto e a Denise, nós vamos ficar de pé e comissioná-los. Que eles vão começar lá. E eu creio que Deus, nós estamos multiplicando para lá. Você crê nisso? Então nós vamos enviá-los. Senhora. Vamos impor as mãos. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida aqui na tua casa. Obrigado, Pai, pela vida do Anquises, da Claudinha, do Arthur, que estão indo agora, Senhor, para outra terra, para Fortaleza, Senhor. Aprenderam muito de Ti, Senhor. Foi uma bênção para nós na nossa célula e com certeza será uma bênção também em Fortaleza. Deus. Amém. Eu creio. Porque sabemos que o Senhor os levou para lá. E com certeza o Senhor já preparou a casa onde eles vão congregar, a casa onde eles vão liderar. O Senhor já está trazendo pessoas, Senhor, para conhecerem a eles e conhecer através deles a Tua palavra, Senhor. Deus, unge Teus filhos para que eles possam ser bênção lá. Que eles sejam um canal de bênção, Senhor, para muitas pessoas ali, tanto no trabalho do Anquises, quanto no da Claudinha, quanto na escola do Arthur, Senhor. É verdade, que ele também possa ser um líder, Senhor, de jovens. Amém, amém. Senhor, nós abençoe essa família, Deus. Leva o Espírito Santo com eles, Pai. E que eles conheçam a Tua palavra, a Tua grandeza através deles, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu pedi ao Ebenezer para cantar aquela música, ele está preparando, eu tenho fome e sede. Pastor Ebenezer, nós vamos cantar, mas eu quero chamar aqui os dois líderes das nossas redes. Eu vou pedir que o pastor Luiz Otávio fique lá, o João Marcos aqui, são os pastores das nossas duas redes. Que eles fiquem, podem vir. Podem vir. Eles, eu não posso dar opção para eles de falar sim ou não. Se são líderes de rede, assumindo um compromisso hoje de 1 hora. 1 hora. Sei que você mora em Niterói para vir para cá. Vai acordar mais cedo. Guerra sua, você botou a mão nesse arado. Entendeu? Luiz, eu sei que você tem uma empresa, tocar funcionário. Guerra sua. Você botou a mão nesse arado. Botou a mão nesse arado. Mas aos outros, eu quero dar opção. Enquanto eles tocam, eu tenho fome, eu tenho sede. Primeiro aos supervisores da rede do João Marcos, debaixo do pastoreio dele. Se você é supervisor da rede dele,
assume esse compromisso, crê nisso, venha para cá, para o lado dele, diga, ó, eu estou contigo. Vou travar minha agenda todo dia, 1 hora para encher o meu tanque. É livre. Supervisor, estou liberando. Não deveria. Entendeu? Você está com ele? Você é supervisor dele. Debaixo da rede dele. Agora do pastor Luiz Otávio. Se você é supervisor, o João Batista falou que estaria aqui, está viajando. Se você é supervisor, venha. Supervisora, venha. Você assume, supervisor. Estou desesperado, Deus me ouve. Já não sei o que fazer. De rede estão aqui. Não teve um supervisor que falou o seguinte: eu não vou. O compromisso é esse. Eu não estou falando, o nosso alvo é chegarmos a 100 líderes, é alcançarmos todos os bairros, mas a gente está falando, sem o tanque cheio nós não vamos. O avião vai cair. E sabe qual é a maior tragédia? É matar outros. É cristão que está morrendo e matando o outro, está matando a família, está matando filho, mulher, marido, porque está com o tanque vazio. Chamou as pessoas para uma viagem e está com o tanque vazio. Está com o tanque vazio. Esse é um grupo de pastoreio. Achar um líder é um desafio, não é uma grande missão? Imagina um supervisor, é só gente top. Eu honro esse pessoal, tiro o chapéu. É gente que sai de madrugada, que acompanha, que pastoreia, que cuida. São pastores de pastores. Agora eu quero falar para você, líder. Você aceita o desafio? De 1 hora por dia. Vai travar a agenda, meia hora de manhã, meia hora à noite. Vai travar a agenda, vai para o banheiro do trabalho, vai para o Largo da Carioca, não importa. Mas eu vou encher meu tanque todo dia, 1 hora. Se você aceita esse desafio, vem com o seu líder de rede. Se você é da rede do João Marcos, fala, olha, eu estou contigo, e chega aqui e fala, olha, eu vou. Você é da rede do pastor Luiz Otávio, chega aqui e diga, olha, eu tô junto, eu vou, porque eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou me encher. O que eu mais desejo não é encher de números, não, é encher do Senhor, é encher do Senhor. Vou encher o meu tanque todo dia, estou contigo. Esse avião não vai cair, não vai cair, não vai cair, porque o tanque vai estar cheio. E não importa se a viagem for de 10 mil milhas, de 10 mil quilômetros, não importa. Nós vamos ver a Zona Sul sendo transformada. Esse 1 milhão, o PCC está vindo para cá, sabe para quê? Para se converter. Vão se converter e vão lá para São Paulo. Vão lá para São Paulo. Os presídios vão ver uma nova revolução. Gente se convertendo, gente com tanque cheio, gente que toca e cura, gente que ministra e liberta, porque o tanque está cheio. Não é porque tem doutrina, isso é bom. Não é porque tem isso ou aquilo, não. É porque o tanque está cheio, cheio de unção. Então, líder, se você assumiu isso, eu te abençoo, eu rogo, porque eu estou assumindo também. E vou chamar o nosso pastor, quem tem nos dado cobertura. Quem tem nos dado cobertura é uma pessoa que chega aqui e enche o tanque todo dia, 6 da manhã. E é por isso que nós estamos aqui. E ele vai orar, e vai ministrar, e nós vamos adorar o Senhor. Jesus.
Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua presença aqui nessa manhã. Ó Deus, verdadeiramente o Teu Santo Espírito está agindo na vida dessa igreja. Ó Deus, o Espírito Santo de Deus está se movendo na zona sul do Rio de Janeiro. Ó Deus querido, algo o Senhor está realizando em nosso meio para a glória do Teu nome. Obrigado, ó Deus, por essas vidas que estão se comprometendo nessa manhã, ó Deus, para estarem na Tua presença e cheios do Senhor, sairmos para realizar a Tua obra. Deus, dê-nos poder do Teu Santo Espírito para vencer o pecado na nossa vida e para ministrar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, abençoe agora cada vida que aqui está. Deus, eu peço que o Senhor traga mesmo, ó Deus, um batismo do Teu Santo Espírito sobre nós. Que o Senhor traga o enchimento poderoso, ó Pai. Ó Deus, que o nosso eu, que o nosso egoísmo, que o nosso conformismo, ó Deus, que saiam, ó Deus, do trono da nossa vida, e que o Senhor Jesus venha ocupar o primeiro lugar. Ó Deus, nós queremos dar o primeiro lugar ao Senhor. Nós não queremos mais ser donos de nossa vida, nós não queremos ser donos de nada. Nós queremos que o Senhor assuma o comando, o controle da nossa vida, porque se o Senhor estiver no controle, nunca o tanque vai estar vazio. Ó Deus, então nos abençoe nesta manhã. Deus, encha cada irmão, cada irmã, encha cada um de nós. Mas Deus, abençoe essa congregação. Ó Deus, coloque em cada um esse desejo, meu Pai. Senhor, não é apenas para a liderança, ó Deus, é para toda a Tua igreja. Ó Deus, a convocação do Senhor é para todos nós, que enchamos, Senhor, a nossa vida. O Teu Santo Espírito está desejoso, ó Pai, de usar cada um de nós. O Senhor quer mais e mais de nós. Então Deus nos abençoe, Deus nos visite nessa manhã, em nome de Jesus, e nos encha, Pai, nos faça transbordar, que saiamos daqui transbordando, ó Deus, e que aqueles ao nosso redor sejam alcançados com essa mensagem bendita e maravilhosa. É a nossa oração, é a nossa petição, é o nosso compromisso, em nome de Jesus, o Senhor da glória. E todo o povo de Deus que crê disse, todo o povo de Deus que crê disse, amém e amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor. Você é líder de célula? Você não é líder de célula, mas está com ele? Chega aqui com o seu líder de célula e fala, olha, eu também. Se você aceita esse desafio, eu também. Estou com você, eu vou separar 1 hora do meu dia.